Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Literatura no Ar, um podcast literário que vai abranger diversos temas sobre autores e gêneros clássicos até os contemporâneos mais aclamados. Para o nosso primeiro episódio, trazemos a presença de Luísa Williams. Oi, gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês, falando sobre um tema tão incrível que são os livros. Obrigado pela presença, Luísa. Obrigado. Hoje, como nosso tema especial, temos uma conversa sobre uma das autoras mais populares da atualidade, a best-seller super conhecida e mundialmente famosa por seus romances emocionantes e envolvedores, Colleen Hoover. A Luísa estará trazendo a sua obra mais famosa, É Assim Que Acaba. Bom, Luísa, você pode nos dizer como você conheceu essa autora? Eu conheci ela através de uma amiga, quando eu estava ali pela 7ª série, quando a minha amiga me recomendou É Assim Que Acaba, porque ela tinha lido há pouco tempo e disse que eu iria gostar. Mas na época, eu acho que eu não estava com a cabeça para ler o livro, eu li a sinopse, sabe, não me interessou muito. Mas depois de um tempo, até o TikTok meio que ressuscitou o livro, né? Fez ele bombar de novo. E eu falei, tá, vou dar uma chance pra ele, né? Então eu li É Assim Que Acaba, é um livro maravilhoso. Assim, até fiz algumas anotações sobre a Colleen Hoover, para citar, assim, né, como ela começou. Ela escreveu o primeiro livro dela com 31 anos, em 2011, o livro chamado Métrica, né? Sim, sim. E ela, tipo, no início ela escrevia por hobby, ela não era uma coisa muito séria. Tanto que ela escreveu, assim, esse livro e publicou no Kindle dela, que é o livro digital da mãe dela, pra mãe dela ler. E a mãe dela leu, assim, daí ela foi publicado e as pessoas começaram a ler. E a influencer, sabe a história da influencer? Sei por cima, assim, eu não sei muito bem a história, na verdade. A Marise Black, que a Marise Black postou, a influencer digital postou que deu uma nota 5, né, para o livro. E daí isso fez o livro estourar, as vendas estouraram. Sim, muito interessante mesmo. Bom, Luísa, o que te chamou a atenção ao ler essa obra, assim? Primeiramente, que quando a gente lê a capa do livro, a gente não pensa que seja um assunto muito sério. A gente pensa que vai ser uma coisa mais uma comédia romântica, assim, um jovem adulto. A gente não sabe a profundidade que vai ter a história, né? E logo quando a gente plora do livro, a gente já olha e fala, olha, a gente lê e fica, acho que não é bem assim. Talvez seja um assunto talvez um pouco mais sério, mais profundo. E no decorrer do livro a gente vai entendendo várias coisas, né? Eu não quero dar nenhum spoiler, mas das situações realmente que a personagem principal passa durante o livro, né? E é um livro que te prende muito, na verdade. Eu acho que faz refletir também bastante. Sim, esse livro foi lançado em 2016, mas como tu falou antes, ele bombou muito por causa do TikTok, né? Em 2022, no passado. E a Colleen Hoover fala que foi um dos livros, o livro mais difícil de escrever, né? Porque a história dele é muito Pessoal. É muito pessoal e é muito forte, né? É intensa. E também, tanto que ela falou que não ia ter uma continuação. Ela falou que não ia dar uma continuação. Porque essa história é inspirada nos pais dela, né? Sim, na história dos pais. Passou na infância, né? Sim. Os pais dela se separaram quando ela era criança e daí ela... Só que ela só foi entender realmente a situação depois de grande, né? Às vezes, quando a gente é criança, a gente não entende muito bem. E depois de um tempo, a gente para pra refletir, né? A gente consegue aprender. Realmente, quando ela cresceu, ela percebeu que o relacionamento dos pais era abusivo. E daí ela se inspirou pra fazer o livro. Sim, a gente sabe, Luísa, que quando a gente lê livros assim, livros que a gente acaba gostando, a gente acaba indo pra outro mundo, né? Sim. E lendo Assim Que Acaba, da Colleen, o que te marcou? Assim, você se identifica com a personagem, em alguns momentos? Na verdade, eu li esse livro meio que já tendo spoiler dele. Eu sabia o que mais ou menos ia acontecer. E é um livro em que eu passei, na verdade, bastante raiva lendo ele. Porque como eu já sabia o desenrolar do livro todo, as coisas iam acontecendo e eu ia ficando muito brava por isso realmente ser tão ruim quanto tinham me dito, sabe? Sim. Mas é um livro, assim, que, eu não sei, assim, vale muito a pena tu ler pela experiência toda dele, né? Ainda mais, tanto lendo ele sabendo o que vai acontecer, como lendo ele
sem pretensão alguma, né? Você surpreende das duas formas. Sim. Os personagens, eles se desenvolvem bem assim mesmo. Sim, a gente vê um arco bem grande no desenvolvimento da personagem principal, né? Que é a Lily. E na amizade dela com a cunhada dela, né? Sim. Eu me esqueci o nome dela. Mas ela é muito querida. A gente vê essa amizade das duas sendo construída, né? Mesmo com tudo que acontece com ela e em relação... Sobre o desenvolvimento dos personagens, é muito importante citar que a escrita da Colleen, né? Como ela faz a gente gostar dos personagens, assim, da história deles. Como a Lily mudou ao decorrer da história, porque realmente é uma história sobre superação, né? Sem dar muitos spoilers, mais muito esquisito, assim. E alguns personagens também que ela fez a gente amar tanto, que foi meio difícil de reconhecer os erros e Aceitar. a gente até meio que passa um pano. Muita gente passa pano, né, no início. Sim, muita gente faz a Pra esse personagem. que é o que acontece na vida real, né? Então, acho que ela conseguiu fazer a gente, como leitor, meio que simular um sentimento que talvez poderia acontecer conosco na vida real. Quando alguma situação acontece com a gente pensa, não, mas não é bem assim, vamos dar uma segunda chance. Depois acontece de novo, a gente pensa, não, mas não é bem assim, tem alguma coisa errada, né? Então, tanto pra personagem da Millie reconhecer tudo aquilo e superar, tanto pra gente como leitor se desapaixonar, né, por um personagem, pra reconhecer o erro dele, é bem difícil, né, porque Sim. a gente como leitor, às vezes, muitas vezes, a gente tá tão dentro da história que a gente nem se dá conta, passa pano. Esse é um livro que faz a gente realmente entrar dentro da história. É uma leitura muito... É muito fluido, né? Muito. Tanto que eu li esse livro, acho que depois até aqui, dá 20 minutos, meia hora, eu li 30 e poucas páginas, tipo, parece que foi tão rápido. Viagem no livro. Eu acho que eu li em 2 dias, era nas férias, né? Então eu sentei assim, eu fiquei, tipo, talvez 1 dia e meio, assim, só focado no livro. Não queria largar até terminar, porque tu te prende na história e tu quer saber o que vai acontecer. Inclusive por abordar temas tão reais e presentes na sociedade, né? Como o relacionamento abusivo. Sim. Bom, acaba que eu não busquei pra esse lado muito romântico da nossa Colleen, né? E eu acabei lendo seu outro lado, né? Que é o livro Verity, que é um lado mais suspense, mais misterioso, que a Colleen pode escrever. Então, de início, minha visão da Colleen é que ela era uma pessoa muito sombria, né? Que isso o livro nos mostra, assim, que ela tem uma ideia. Isso dela é muito... bem profundo, assim. Sim. E foi uma leitura muito fluida, realmente os livros da Colleen são fluidos, assim. Acabei tendo uma leitura em 1 dia, acho que o livro seria de umas 300 e poucas páginas. E realmente, os livros dela são muito interessantes da gente ler. Sim, estão muito bem escritos, né? E ela consegue ter isso de escrever mais um gênero aqui, por exemplo, seria um romance, podemos dizer. Sim. Mas ela também escreveu mais um suspense, então ela varia entre esses gêneros, né? Sim. Eu não sei se a gente chegou a falar a fundo sobre a sinopse, acho que a gente só falou por cima. Pode nos contar mais ou menos a sinopse, pra quem não leu, sim, despertar interesse. Eu, me lembrando assim por cima, digo que o livro se trata sobre a ida, né, da Lily para uma outra cidade. Ela se muda, ela se apaixona, né, pelo Ryan, que é um médico, é um cirurgião, e o livro em si trata mais dessa relação dos dois e da superação, né? Ela se reencontra com o amor da infância dela, né? E daí tem todas essas duas histórias, essas duas tramas que vão caminhando juntas durante o livro, né? Ela tá realmente entre 2 mundos nessa história. Tem até partes que volta meio que pro passado, né? Assim, fazendo essa comparação presente-passado pra gente ir entendendo a infância dela também, né? Então, realmente uma história que vale a pena. Achei importante falar sobre a sinopse pra quem não conhece, mas mesmo assim eu acredito que muita gente conhece, né? Porque viralizou no TikTok ano passado e isso fez as vendas explodirem, tipo... Vendeu, se não me engano, 10 milhões em 20 milhões por semana, né? O TikTok ajuda muito a viralizar e ressuscitar alguns livros que faz anos que foram publicados, a gente não sabe o quão bom eles são, né? E o TikTok faz a gente redescobrir eles e se apaixonar pelos livros. Sim.
Bom, como você estava dizendo, é muito importante, sim, essas redes sociais, né? O TikTok, que te faz bastante, né? Que acaba revivendo as obras, são muito interessantes. E uma das coisas que o Giovanni tinha falado sobre as relações tóxicas que o livro apresenta é muito importante também, porque alguns leitores podem estar passando por isso, né? E acabam não enxergando e não reconhecendo. Exatamente. Sobre as relações tóxicas, eu vi alguns leitores que destacaram, por exemplo, falaram assim que a Colleen não aprofundou muito a saída do personagem do relacionamento. Tipo, ela escreveu como se fosse uma Mas é muito fácil. muito fácil sair do relacionamento, é possível. Ela falou que não tem como se os leitores falaram que não tem uma fonte, assim, de apoio das pessoas por fora, os personagens secundários e Sim. fora. É uma crítica, na verdade, tem vários dos livros dela, né? Como se ela romantizasse os assuntos sérios. Até um ponto que eu não vou discordar, que às vezes realmente acontece. Sim. Mas, apesar disso, né? Eu acho que o livro continua sendo bom, mesmo que ela não tenha construído muito uma rede de apoio, né? Pra personagem principal nessa saída desse relacionamento abusivo que ela tava tendo. Sim, né? Porque, enfim, a gente sabe alguns casos, né? Não é tão fácil assim, né? Como ela Fácil. coloca no livro. Principalmente em relações abusivas, né? Onde as pessoas, as vítimas, podem acabar criando uma relação, uma pessoa, uma conexão muito forte, que mesmo que de forma negativa, né? Realmente, quando eles estão com os personagens, é algo que pega muito nesse livro. E acredito que em todos os livros da Colleen. Realmente, os livros dela, eu só li esses dois. Eu não tive a oportunidade de ler os outros. Tu leu Verity, né? Verity. Eu li Novembro 9 também. Que é um livro também, ele é um romance, mas com suas polêmicas, né? Que tem vários livros da Colleen Hoover que tem várias polêmicas, né? O Assim Que Acaba até é um que eu acho que, por mais que tenha suas polêmicas também, é o que é mais aceito, assim, né? Mas o Novembro 9 também é muito dito, porque ele tem uma parte que a personagem mesmo passa um pano por uma situação que seria, tipo, impossível tu aceitar, né? Então, é um livro que eu diria que vale a pena ler, até pra tu reconhecer e ter experiência, né? Tu nem todo livro que tu vai ler, tu tem que achar que o final é bom. Sim. Sabe? Tem que aprender com suas leituras, né? E esse livro mesmo não sendo tendo um final tão bom quanto poderia ter sido, é um livro... Às vezes o desenvolvimento em si, da história em si é algo mais importante do que o fim, né? Os aprendizados que passa, a história que... Exatamente. Porque acredito que você tenha muita passação de pano nesse livro, por ser realmente uma história que aborda um tema muito presente na sociedade. As pessoas têm medo, né? Não medo, mas tipo, não sabem como reagir. Acredito que ninguém sabe como reagir se deparando com uma relação tóxica. Ninguém vai saber como o mundo realmente vai agir até passar por aquilo, né? Infelizmente. Tomara que... Muito importante. Sim. Bem, a Colleen tinha nos dito que ela não faria uma continuação, não é? Sim, ela falou pros fãs que não haveria continuação desse Assim Que Acaba, mas devido ao fato do TikTok, né, e dos próprios fãs terem dado toda essa fama novamente para Assim Que Acaba, ela escreveu É Assim Que Começa, que foi lançado ano passado. Em outubro de 2022. O que surpreendeu muitos fãs, porque realmente ela falava que o É Assim Que Acaba foi o livro mais difícil dela escrever, por ser inspirado na história dos pais dela, o que é algo muito marcante, muito pessoal pra ela. Então ela lançou É Assim Que Começa no ano passado. Como um agradecimento aos fãs que sempre estiveram com ela, lendo suas obras, compartilhando, divulgando. Sim. Bom, Luísa, muito obrigado pela sua ilustre participação no nosso primeiro episódio, estreando o nosso projeto. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, gente, por ter assistido ou escutado, depende da plataforma que você estiver. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que são o Instagram, O YouTube. E o Spotify. Então é isso. Obrigado. Tchau. Tchau.